Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem fala é a Cíntia Moreira e hoje estou aqui com mais um devocional no canal, mais um devocional para nós já começarmos o nosso dia, meditando na palavra do Senhor, buscando a orientação de Deus para a nossa vida, para abençoar o nosso dia, os nossos planos, os nossos projetos. E por isso quero pedir a você que fique até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre uma passagem bíblica muito conhecida e que vai nos trazer muitos e preciosos ensinamentos. Amém? Hoje nós vamos meditar em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, apenas o versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28, que nos diz assim: Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nesse versículo, e analisando o contexto dessa passagem bíblica, dessa história, percebemos sobre a fé. E essa fé curou a filha dessa mulher. E nós percebemos que a fé é frequentemente utilizada em lugares considerados assim improváveis, sabe? E a Bíblia conta a história dessa mulher. Essa mulher, ela era pagã, era uma pessoa que foi criada com vários ídolos, era uma pessoa politeísta. Então, essa mulher pagã, ela foi elogiada por Jesus em questão da sua grande fé. Ela não foi criada como uma pessoa judia naquela época, que conhecia as escrituras, né? Então, ela certamente, ela não teve o mesmo privilégio que as pessoas que andavam com Jesus, no caso, por exemplo, os seus discípulos tiveram. Essa mulher, ela foi criada em um lar sem Deus, sabe? Ela vivia em uma casa cheia de ídolos e ela sabia pouco sobre Jesus. E mesmo ela sabendo pouco, ela exerceu essa fé e colocou essa fé em prática. Então, nós podemos descrever essa mulher como uma fé surpreendente, porque uma pessoa que foi criada sem conhecer Jesus, num lar cheio de ídolos e que não tinha contato com Jesus como as pessoas que seguiam Jesus, aí vê Jesus e crê no poder que ele é capaz de fazer para curar sua filha, isso é algo surpreendente, é algo maravilhoso, é algo divino. A pequena semente que foi germinada no coração dessa mulher, o Espírito Santo tocou na vida dela e fez com que germinasse. Então, por isso que nós devemos semear a palavra do Senhor, porque todos estão ao alcance da graça de Deus. E nós percebemos isso através da história dessa mulher. E nós percebemos que a outra vez, né, a única vez que Jesus citou a fé de alguém como exemplo, também foi a dessa mulher, como dissemos, que Jesus falou que a fé dela era surpreendente. E percebemos também que Jesus falou aquela vez do centurião romano, né, que foi outro gentio e que pediu para que Jesus curasse seu servo. Então nós percebemos, nesse devocional de hoje, nós percebemos que se você pode ter sido crescido na igreja, criado em uma casa cristã, um lar cristão, até frequentado uma escola cristã, mas muitas vezes talvez você não dê o devido valor a isso, talvez o seu coração não esteja completamente transformado, talvez esteja endurecido. E tudo vai resumir de como você escuta, porque Jesus disse lá em Mateus, capítulo 11, versículo 15, Jesus diz bem assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Então, o que nós refletimos sobre isso? Você decide como que você vai reagir àquilo que você ouve. Então, por isso que nós devemos sempre buscar colocar em prática na nossa vida a fé, porque a fé que essa mulher teve naquele momento, no caso da sua conversão, aceitar Jesus, ela crê no poder de Deus para curar a sua filha, ela foi ouvida.
Então, por isso que nós devemos ter a fé, porque nada é impossível para Deus. O que aos olhos de muitos poderia ter sido impossível, imagina quantas pessoas julgaram essa mulher. Ai, essa mulher é pagã, é querendo se aproximar de Jesus. Com certeza, ela deve ter sofrido essas palavras, né? E nós percebemos que o que Jesus fez não foi julgá-la. O que Jesus fez foi curar a filha dela, e essa mulher se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo, porque ela acreditou no poder de Deus. Então, por isso que nós devemos semear a palavra de Deus, porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Você vai semear a palavra, assim como na parábola do semeador, trazendo para esse devocional, você vai semear a palavra de Deus. E há vários tipos de solos, ou seja, há vários tipos de pessoas, vários jeitos. E quem vai convencer vai ser o Espírito Santo, que convence do pecado, que convence do erro. Então, por isso que nós devemos semear a palavra de Deus. E nós não devemos ir também, quero trazer essa reflexão, para a igreja só como se fosse algo assim, uma rotina, sabe? Hoje eu vou na igreja porque hoje é domingo. Não é para ser algo assim, eu vou na igreja porque eu vou conseguir isso e isso. Ou vou na igreja porque meus pais querem que eu vou na igreja. Ou vou na igreja porque eu tenho que ir na igreja para conseguir isso, isso e isso. Então, nós não devemos ter esses pensamentos. Porque não é sobre ter, é sobre ser alguém diferente, servir a Jesus. E nós não devemos também ficar indo na igreja ou a estudos bíblicos para ganhar favor de Deus. Porque essa atitude não agrada o coração de Deus, né? Não é a atitude de uma vida transformada. Por isso que nós não devemos ficar assim, porque essa atitude é de um coração endurecido que perdeu o foco, porque o foco é Jesus. É pela graça, não é pelo lugar que um cristão se desenvolve. Então, por isso que nós devemos sempre refletir sobre isso. Então, o que eu quero resumir nesse devocional, nessa reflexão de hoje, é a importância da fé. Não importa a hora, o lugar, o contexto, nós devemos ter a fé. Assim como essa mulher teve, Jesus diz para ela, vamos ler novamente essa passagem bíblica, Mateus 15, versículo 28. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Já imaginou Jesus Cristo dizendo isso para você? Se coloque no lugar dessa mulher. Imagine que fosse você passando por aquele contexto, que você fosse ela nesse momento. Já imaginou como ela deve ter se sentido? Porque ela deve ter pensado assim, eu não sou digna de ser chamada. Talvez ela tenha pensado assim, de uma grande fé. Porque eu não faço aquilo que agrada a Deus. Eu não adoro a Deus, eu adoro a outros deuses, deuses que não existem, e eu não adoro a Deus. E Jesus está me chamando de que eu tenho fé grande, que minha fé é grande. E Jesus ainda diz para ela, seja conforme você deseja. Já imaginou Jesus dizendo isso? Grande é a sua fé, seja conforme você está dizendo. Você quer que a sua filha seja curada, que ela seja curada. Ela vai ser curada agora. E naquele mesmo instante, nós percebemos no versículo, a sua filha foi curada. Então, a fé move a mão de Deus. Que você possa cada dia ter a fé na sua vida. Amém, meu irmão? Não importa a situação. Por isso eu quero deixar para você uma reflexão, que se você está assistindo esse vídeo, está conhecendo Jesus agora, ou ainda sabe pouco sobre Jesus, ou ainda não passou ainda pela conversão, Jesus Cristo está te dizendo hoje que você tem a oportunidade de ser chamado filho de Deus, porque a Bíblia nos diz que quando você aceita Jesus, você é filho de Deus. Já imaginou o quanto isso é maravilhoso, ser chamado filho de Deus? E nós ainda passamos a ser, como filhos, filho herdeiro. E como filhos nós temos a herança eterna. Uma herança que não acaba, uma herança que não é destruída, uma herança que ninguém toma de você, que é a vida eterna. Amém? Então que você possa crer no Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, que a palavra que dita, explicada, essa semente
o Espírito Santo esteja germinando na sua vida, esteja fazendo com que dê frutos, assim como a palavra de Deus nos diz, porque a fé move a mão de Deus. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, minha irmã, mas saiba que o seu problema não é maior do que o teu Deus. Deus é capaz de mudar a sua vida. Se for uma enfermidade, Deus é capaz de curar. Se você estiver fora dos caminhos do Senhor, não souber como voltar, porque muitas vezes as pessoas se desviam do caminho do Senhor, mas fica aquela sensação de que eu não sou digno de voltar para Deus, eu fiz tanta coisa errada, eu não mereço voltar para Deus. Às vezes a pessoa fica com um sentimento de envergonhado. Não pense assim, porque todos erram. E todos estão ao alcance do perdão de Deus. Se você se arrepender verdadeiramente, demonstrar que quer ser alguém diferente, Jesus conhece a intenção do seu coração, sabe? Jesus conhece quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Então essa é a oportunidade da sua vida, a oportunidade de mudar a sua vida. Se você está distante dos caminhos do Senhor Jesus, essa é a sua oportunidade, porque Jesus Cristo está dizendo para você hoje: você é amado, você é meu filho. E Jesus Cristo, ele nos deixou bem claro na Bíblia que nós devemos fazer muitas renúncias para poder fazer a vontade de Deus na nossa vida, porque a vida com Deus gera renúncia. Tudo aqui nesse mundo a gente para de olhar quando olha para Deus. Então por isso que nós devemos ter uma vida de renúncia, ter uma vida de fé. Assim como essa mulher teve fé, nós devemos fazer fé. Nós devemos deixar com que a nossa fé seja grande. E assim vai acontecer o agir de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor Jesus para que aplique essas palavras no nosso coração? Senhor Jesus, somos muito gratos ao Senhor por nos permitir viver mais um dia. Te peço, ó Deus, que abençoe essa pessoa que está ouvindo esse devocional hoje, ó Deus, essa irmã, esse irmão, que o Senhor esteja agindo poderosamente na vida dessa pessoa, ó Deus. Se for enfermidade, que o Senhor esteja curando, porque o Senhor é o médico dos médicos. Se estiver distante dos teus caminhos, ó Deus, que o Senhor esteja convencendo através do teu Espírito Santo, germinando a semente, fazendo com que dê frutos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, fazendo com que cresça, com que convença, ó Deus, porque o melhor lugar para se estar é na tua presença, ó Deus, porque podemos passar pelo que passar, mas o Senhor estará conosco e nós temos a certeza disso. Te peço, a Deus, que esteja abençoando poderosamente a vida de cada pessoa que está acompanhando esses vídeos, que cada palavra aqui lida e explicada fique gravada no nosso coração, que nós possamos buscar praticá-lo, Deus, dê sabedoria para cada um de nós, dê entendimento, ó Deus, porque muitas vezes nós fazemos tantas coisas que te desagradam, mas nós reconhecemos, ó Deus, que nós somos falhos e por isso hoje pedimos perdão ao Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia para com cada um de nós, esteja aumentando a nossa fé, assim como essa mulher, ó Deus, demonstrou fé e teve sua filha curada, que o Senhor, ó Deus, nos dê a fé, a grande e valiosa fé que essa mulher teve, ó Deus, para que nós possamos ter mais fé, para que nós possamos crer no impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Nós cremos em Ti, ó Deus. No nome do Senhor Jesus nós te oramos, agradecidos por tudo, pedindo que abençoe esse dia. Amém. Amém, meus irmãos. Então esse foi o nosso devocional de hoje. Que essa palavra possa ficar fortemente gravada no teu coração. Te convido amanhã às 6 da manhã, às 6 horas da manhã, vou postar mais um devocional e te convido a participar todos os dias e compartilhar com seus amigos também para que eles participem. Amém? Então que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.